Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 98 News, você acompanhou aí a chegada dele, o prefeito de Conselheiro Lafaiete, Leandro Chagas. Quero dar a ele as boas-vindas, nosso boa tarde. Leandro, obrigado por estar aqui conosco nessa programação especial de estreia da rádio esses dias aqui, desde terça-feira. Vamos assim recebendo algumas autoridades importantes do Estado. Quero te agradecer por estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, né? Nós estávamos ali nos bastidores falando um pouquinho da importância da comunicação e eu sempre tenho dito sobre isso, que cada vez mais a gente precisa apoiar, nós como figura pública hoje, porque se a gente conseguir levar até a população essa comunicação bem feita, a importância de um trabalho também bem feito, a gente consegue melhorar não só o clima, mas como a qualidade de vida de toda a população, e é isso que a gente tem prezado muito. Leandro, uma informação interessante, a gente aqui está tão próximo, né? Conselheiro Lafaiete está tão perto de Belo Horizonte e a gente às vezes conhece pouco da nossa região metropolitana, a gente fica muito autocentrado no que tem a capital de problema e de solução de necessidades, a gente acaba conhecendo pouco as questões mais importantes da região metropolitana. Mas um dado que me chamou a atenção é que você é o prefeito mais jovem da história de Conselheiro Lafaiete. Uma cidade que tem uma importância econômica, principalmente para essa região, uma região de minério, de mineradoras. Como está sendo lidar com essa missão? Você deve ter vereadores lá na sua Câmara que são vereadores mais antigos, que exigem mais de você politicamente. Né, e a própria cidade, os desafios da cidade, como está sendo lidar com isso? Não, e antes de tudo, qual é a sua idade, né? Porque nós falamos que é o prefeito mais jovem da história de Lafaiete. Você tem quantos anos, Juliano? Eu fui eleito com 30 anos, estou com 31 agora. Eu sou, né, o prefeito mais novo da história de Conselheiro Lafaiete. Hoje o mais novo de Minas, de cidade acima de 100 mil habitantes. Uhum. E é um desafio. O primeiro passo desse desafio, quando a gente entra com uma proposta mais de renovação mesmo, que foi o que a gente levou lá. E eu acho que o grande feito para a gente naquele momento ali, que foi representar realmente uma esperança para a população, é que a juventude, ela traz sim essa esperança por todo mundo, mas também o que a gente mais acredita é um trabalho sério. Então a gente tem tido uma relação muito boa com os vereadores, a gente tem respeitado muito por todas as pessoas ali que já passaram naquele momento e que tem essa tradição. Então a gente traz sim para a população esse algo mais leve que a gente tanto busca, mas com muito respeito àqueles que estiveram ali, entendendo que as coisas são mutáveis, que a renovação ela é importante, mas também que a gente precisa respeitar muito feitos que já estiveram ali. Você tem na sua responsabilidade como gestor da 20ª maior cidade de Minas Gerais, a maior da região do Alto do Paraupeba, mas tem a pior renda per capita da tua região. Como é que você encara esse desafio de ter na mão uma 20ª cidade do estado com a pior renda per capita da sua região? E o que é que pode fazer para mudar essa história? Esse é, sem dúvida nenhuma, o maior desafio. A gente hoje é a maior população de toda a macro-região, com a menor renda per capita. O que a gente tem tentado fazer? É importante também dizer, então hoje mais de 50% de todos os funcionários da Gerdau moram em Conselheiro Lafaiete, mais 50% de todos os funcionários da CSN moram em Conselheiro Lafaiete, mas quando eles vão ali deixar a sua contribuição, ela fica em Ouro Branco e Congonhas. E aí a gente fica com esse desafio de gerar segurança pública. A gente fala muito ali sobre aquele ambiente das vagas de creche, né? Essa importância na educação, na saúde. O que a gente tem feito dessa forma? Traga para o nosso lado o que é importante. Então a gente tem feito parcerias, buscado, como você estava dizendo aqui, que o Tadeuzinho teve aqui mais cedo, enfim, buscado apoio desses deputados, tanto estaduais quanto federais, mostrado a importância da nossa cidade e tentado destravar ela. Então a gente anunciou hoje que vai ter o Cantando a Vida no nosso município, uma parceria com a deputada estadual Chiara Biondini. Então ela está viabilizando isso e vai ser mais um sucesso. A gente tem aproximado muito agora para trazer também de volta a retomada das obras do Hospital Regional, que aí sim pode mudar a história ali de toda a região. Desde 1960, Conselheiro Lafaiete não tem novos leitos ali de internação. 1960? Desde 1960. Mas usa qual estrutura de saúde? Nós temos 4 hospitais. Que a população cresceu de lá para cá, claro. Cresceu muito, mas a gente precisa demais melhorar
a cidade no todo, porque essa renda per capita ser baixa, como a gente tem dito, ela impossibilitou muito esse crescimento também da cidade, a título da estrutura que ela precisa para gerar uma qualidade de vida para a população. Então, o que a gente tem feito? A gente tem tentado destravar essas tantas ações ali que estavam. O Hospital Regional é um exemplo disso, mas a gente vai agora retomar o nosso aeroporto, que traz também a potencialidade de novas empresas, de novos investimentos. Então a gente tem buscado muito por isso, sabe? A gente conversou muito com o jurídico, porque se acostumou muito nos órgãos públicos fazer o seguinte: olha, isso não pode estar, mas como que a gente vai fazer para que possa fazer algo dentro da legalidade e principalmente destravar esse desenvolvimento econômico? Então a gente tem agora a oportunidade de várias empresas que estão indo para a Conselheiro Lafayette. A gente tem uma das maiores áreas do distrito industrial do estado com potencialidade de receber essas empresas. Então aquela análise SWOT, né? A gente olhou quais que são as oportunidades, quais que são os desafios, a gente falou assim: olha, a gente está perto dessas grandes empresas, como que a gente pode apoiar para que as empresas que vão prestar serviço para essas grandes empresas como Gerdau e CSN podem estar aqui no nosso território, e a gente tem feito isso. Então a gente está estruturando, a gente vai fazer um trabalho muito grande de extensão de rede agora para iluminar todo esse distrito industrial, melhorar a condição, e aí com isso a gente acha que Conselheiro Lafayette em breve vai crescer muito nesse aspecto também, porque cresceu a população, mas ela precisa melhorar muito nesse desenvolvimento econômico. Você tem desafios de mobilidade urbana, né? Você intensificando as atividades no distrito industrial, é natural que esses problemas até aumentem. Vocês já estão olhando para isso? Muito. O distrito nosso ele ficou muito bem localizado, então a saída dele é na 040, então ele não impacta ali diretamente no trânsito dentro da nossa cidade. Agora, o avanço, por exemplo, de uma expansão como agora da Gerdau, impacta diretamente na nossa mobilidade urbana. Então a gente já está em uma conversa, inclusive com a Gerdau, para que a gente faça um contorno metropolitano, que a gente vai ligar ali aquela região que passa por Rio Espera, Senhora de Oliveira, aqueles municípios todos que vai até Viçosa, a gente consegue ligar ela direto na 040, fazendo um corte em paralelo ali. Então isso também seria um grande avanço da mobilidade. A gente tiraria uma parte muito considerável, porque Conselheiro Lafayette hoje, quando a gente precisa ir para essa região, a gente passa pelo centro da cidade. Então é comum ver ali as carretas paradas, essa dificuldade no trânsito, principalmente quando é chegando ali às 18 horas, e a gente tem feito isso. A gente tem buscado essas oportunidades para que a gente consiga destravar a cidade também nesse aspecto de mobilidade urbana, cuidado principalmente com a saúde, que a gente precisa trazer uma evolução ali, mas a gente tem buscado também que o Estado olhe um pouco mais pela nossa cidade. É um município como desse porte, mas que não tem um deputado estadual e não tem um deputado federal. Então, que esses que estão aqui próximos a nós, que olhem e apoiem o nosso município, como foi feito agora pelo Dorgal, enfim, e a gente tem precisado muito disso. A gente precisa trazer para Conselheiro Lafayette uma maior atenção. A gente está entre os 20 maiores municípios do estado, mas como ficou muito perto de Belo Horizonte, se olha pouco para a cidade ali. Aí quando chega na época de eleição, vai todo mundo, a gente falou: olha, agora não é assim não, agora a gente precisa que vocês façam de fato, ajude a gente a melhorar esse ambiente para que a gente possa desenvolver a cidade de um modo geral. A relação do federalismo e do municipalismo no Brasil é extremamente prejudicada. Parece até recorrente a gente falar isso, porque todas as vezes que a gente conversa com um prefeito, particularmente os prefeitos de cidades médias e pequenas, a gente retoma esse fato. Paralelo a tudo isso, você tem uma péssima distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, que tem atrelado como conceito, como critério, a população do município. Isso penaliza muito o envio de recursos para os municípios. Vocês tiveram redução do censo que afetou o FPM, não? Até que não. O censo, né? Quando foi feito... Algumas cidades sofreram, perdendo Barbacena... Desculpa ter cortado seu raciocínio. Mas é perfeito, porque complementa esse raciocínio. O nosso já era baixo, então assim, até que não permaneceu baixo. Não afetou, mas não foi para o bem também. Não. Como é que se entende, por exemplo, essa perversa relação de federalismo com essa perversa distribuição de rendas e a dificuldade que você mesmo disse de gerar recursos, uma vez que os recursos gerados ou a distribuição de impostos ficam em municípios adjacentes a Lafayette, mas aqueles que moram lá utilizam todo o sistema e toda a rede. Como é que você equaciona essa questão? Eu sou a favor dessa reforma. Precisa se ver de outra forma, porque acaba que municípios como o de Conselheiro Lafayette, ele fica com todo o ônus
É óbvio que a gente fala aqui da importância da geração de empregos, eu não estou em momento algum questionando isso não, da importância da mineração para o cenário nosso do estado, tá? Mas quando a gente olha de forma prática, um município como o nosso, ele só fica com ônus. Como eu disse, a geração ali, ela fica toda parada, precisando que o município e aí o prefeito, ele vá buscar, de alguma forma, essas alternativas para que a gente melhore a qualidade de vida da população. E a gente precisa dessa reforma agora para que a gente tente, pelo menos, ontem o Carlos em Brasília citou isso um pouco, o exemplo do SAMU, né? Que o SAMU ele está aí sem conseguir fazer os reajustes salariais, precisando do apoio do governo federal, e ele não chega de fato, e aí os prefeitos que ficam com essa menor parte da arrecadação, eles precisam se desdobrar para entregar essa demanda, porque na hora que o munícipe está ali, ele bate na porta dos vereadores e do prefeito. É com vocês que ele encontra na rua, né? É com a gente que ele encontra, e ele cobra muito, O caso nosso hoje, por exemplo, o município do nosso porte, a gente não tem um tratamento oncológico dentro de Conselheiro Lafayette hoje. As pessoas precisam sair do nosso município para vir tratar aqui em Belo Horizonte e Barbacena. Então, são 100 pessoas que saem diariamente, fornecido o transporte para vir aqui. Isso é inadmissível, por conta de um investimento que agora a gente vai conseguir destravar de 4 milhões de reais. Uma cidade aí próxima a 140 mil habitantes, isso não pode ser uma realidade mais. A gente precisa desse apoio do governo federal, do governo estadual, como, por exemplo, eu volto a dizer aqui que é importante mencionar a importância do hospital regional, porque muito se fala o seguinte, mas depois desse hospital finalizado, como vai ser a viabilidade dele? Eu falei, gente, vamos por etapa. Vamos primeiro colocar em condição de uso, deixar ele ali finalizado, para depois a gente seguir, para ver qual a melhor forma de gestão desse hospital. Mas o que não pode é que a gente fique o tempo todo à mercê de promessas. Esse hospital está parado há 12 anos. E eu não estou culpando aqui ninguém especificamente, mas o fato é que a população está precisando. Mas de quem é essa responsabilidade? De onde vem esse dinheiro para chegar nessa conclusão? Os 4 hospitais regionais, que foi um acordo, né, com a situação que houve ali da Vale naquele momento, né, que teve a catástrofe de Brumadinho, então o dinheiro está em conta. O que aconteceu foi que a primeira empresa que ganhou a licitação para execução do hospital regional, ela não quis executar, depois veio a segunda e eles estão em busca dessa empresa para fazer a execução dessa obra. E por isso está parado o hospital há tanto tempo, por discussões judiciais, enfim. E agora a empresa que estava fazendo essa discussão, a gente procurou ela optou por fazer o distrato, então ela abriu espaço para que venha uma nova empresa agora e dê sequência. Então a gente acredita que até agosto o hospital regional ele retoma as obras e aí sim é um grande avanço, assim como esse centro de tratamento oncológico, que é um braço do Ibiapaba, que vai estar ali no nosso município. Porque se a gente não fizer isso também, a população ela paga um preço muito alto quando vai. Sabe, a gente teve agora, por exemplo, a situação da epidemia agora de H1N1, né, que cresceu por todo o estado, a nossa UPA ficou lotada. E a gente, quando olha, o município igual de Conselheiro Lafayette, quando a gente fez a expansão lá dentro dos plantões médicos, ele foi 100% custeado pelo nosso município, esse complemento para que a gente diminuísse esse impacto. Mas a gente recebeu de todas as cidades as pessoas que estavam ali na nossa UPA 24 horas. Então aí entra no que a gente diz, a gente precisa de uma redistribuição dessa análise mesmo da parte dos repasses, porque eles chegam de forma muito distante do município. Se fala muito em política pública e aí, o que eu sinto é o seguinte, a gente como prefeito está ali, você está com a porta aberta do seu gabinete, você está recebendo a população, você precisa dar resposta a tudo, mas quando você vai buscar apoio, tanto do governo estadual quanto federal, é um pouco distante. A Conselheiro Lafayette agora está aproximando muito do governo do estado e tem recebido uma ótima abertura, mas a gente precisa dessa proximidade, porque é onde a gente consegue ali mudar esse cenário. Uma última questão, por favor. Quem está nos ouvindo, fica à vontade. Porque quem está nos ouvindo, isso daí é da região, tem uma preocupação muito grande com a BR-040. A BR-040 é penalizadora para aqueles que moram naquela região. O trecho, particularmente o trecho que vai do Alphaville até Barbacena, até Lafayette, um pouco depois de Lafayette, é o pior trecho da BR-040 no momento. O prefeito mesmo, para chegar aqui, foi vítima desse pior trecho. Ele teve que fazer um desvio por Ouro Preto para chegar em Belo Horizonte. Como é que anda essa relação de conversas com a nova concessionária que comprometeu-se, no momento em que venceu a concessão, comprometeu-se em iniciar rapidamente as obras, particularmente daquele trecho? Como é que está essa negociação? A concessionária que ganha agora é a EPR, né? Ela tem um cronograma
para a execução dessas obras, duplicação principalmente daquele viaduto ali próximo a Congonhas, que é o que dá o maior engarrafamento. Eu confesso a vocês que eles fizeram um aumento do pedágio de imediato, assim que ganharam essa concessão, e a programação dessas obras elas são a partir do 3º ano da concessão. Eu não concordo com isso. Eu acho que quando eles ganhassem, eles deviam já de imediato começar a fazer essa mudança. Mas eles estão cumprindo 100% do contrato. Então, como eles têm um contrato, no primeiro momento que a gente tem que dar esse voto de confiança, a partir do 3º ano eles já vêm fazendo as obras de melhoria, duplicação de vários pontos. Em Conselheiro Lafaiete especificamente, a gente está fazendo com recurso próprio um túnel que vai levar a região da Santa Matilde, que é um bairro importante nosso, para uma outra região que dá acesso ao Paulo VI, que é onde moram mais de 12 mil pessoas. O município fez a opção de não esperar mais com que fizessem essas melhorias. Uma passagem por baixo da rodovia. Isso. Aí nós estamos fazendo. Ela já foi aprovada pela EPR, a gente já deu início a essa obra. É aquele trecho onde você tem aquela primeira entrada de Lafaiete, né? Próximo ao Parque de Exposições. Próximo ao Parque de Exposições ali. Então ali a gente já está fazendo com recurso próprio, que é uma outra demanda que deveria ser feita, né, pela concessionária, mas o próprio município decidiu e eles foram muito solícitos em aceitar que a gente fizesse essa melhoria ali, porque, como eu tenho dito, eu acredito muito na política como uma missão de vida. Eu estou muito novo, eu tenho uma vida toda pela frente, então é algo a mais do que esse momento que está vivendo. Então eu estou tentando ao máximo agir com que a gente leve até as pessoas que mais precisam de forma correta e bem feita e não fique tanto esperando sempre as falácias, as promessas. Então a gente entrou muito nessa linha de frente com esse propósito. Se o município tem um recurso ali para fazer essa obra, vamos realizar, ao invés da gente ficar esperando aí 10 anos, 12 anos para que isso aconteça. Né? E a gente tem feito assim, a gente tem pedido muito também, eu não acredito na política do conflito. Eu acho que a gente pode pensar diferente, argumentar diferente, é isso que faz o crescimento. Mas mais do que isso, sabe, que a gente precisa ter respeito. Eu acho que a política banalizou muito onde se faz, principalmente para a questão de rede social, aqueles ataques, né, onde fica um xingando o outro, porque isso prende um pouco mais a atenção ali do ouvinte, prende mais a atenção da pessoa que está ali na sua rede social. Mas, na verdade, a população na ponta, o que ela precisa são das ações práticas de efetividade para que a gente consiga levar ali uma melhor qualidade de vida, e eu tenho prezado muito por isso, e eu tenho pedido muito à cidade. As votações que tiveram até agora com a Câmara foram todas votadas em aprovação por unanimidade, então a gente tem tido uma relação muito boa, a gente tem prezado muito por isso. Vocês aqui, como esse nível de comunicação, né, que vocês têm aqui, eu acho que pode construir isso junto, sabe? Eu acho que a população, muitas das vezes, ela é deixada de lado para brigas pessoais que tem na política, e aí, enquanto isso, a qualidade de vida vai ficando deixada. E a gente tem trazido muito esse contexto agora. Lá a gente tem falado, olha, se a gente quer o bem, o que fica na nossa vida, na política, são o legado dos feitos que a gente executou, não as brigas que a gente teve, sabe? E eu tenho feito muito em cima disso. Prefeito Leandro Chagas, prefeito de Conselheiro Lafaiete, o jovem prefeito de Conselheiro Lafaiete. Os nossos microfones estarão sempre à disposição. Eu tenho falado isso quase como um mantra aqui, eu e os nossos comunicadores temos falado quase como um mantra, que não é à toa que um dos slogans mais importantes que a gente elegeu para ser o slogan dessa rádio é o slogan de Minas Primeiro, porque a gente precisa defender esse Estado, precisa fazer esse Estado crescer de forma sustentável, com responsabilidade, dando informação com responsabilidade, mas trazendo aqui esses players importantes do Estado, as pessoas que fazem o Estado acontecer, sejam eles gestores públicos, sejam eles empresários. E aí é interessante, que o povo fala assim, geralmente o gestor público a gente vai xingar primeiro, mas a gente tem e quer ter sempre essa postura de trazer quem tem coisa boa para contar, para que a população conheça. E eu então, sempre bem-vindo aqui. Preciso aqui, né, aproveitar o espaço seus para agradecer toda a população de Conselheiro Lafaiete. Eu falo que, assim, eu tinha muito medo disso, sabe? De chegar... Você não vem de família política, né? Não venho, não tenho tradição política, né? Nós entramos na eleição com 1% apenas e, graças a Deus, a gente saiu vencedor. E o maior medo que eu tinha era o seguinte... Mas como que eu vou fazer quando o pessoal começar a me xingar? Porque a gente só vê político xingar. Nós fizemos um show do Bruno e Marrone no dia 1º de maio, e na hora que eu subi no palco,
o Parque de Exposições assim, me aplaudiu muito e eu não tinha nem pego no microfone ainda. E aí eu agradeci a Deus naquele momento, falei, vamos quebrar esse paradigma, sabe? Vamos ser transparentes. Quando tem algum problema, a gente chega. Teve uma dificuldade lá na hora de fazer a entrega de insulina nos postos. Eu cheguei no meu Instagram e pedi desculpa à população. Falei, olha, houve um erro, mas a gente já está corrigindo, nós vamos fazer com que dê certo. Porque esse acolhimento da população tem me motivado muito, sabe? Sair, as pessoas falando que a gente está conseguindo melhorar a qualidade de vida dela ali. É isso que motiva. Acho que esse clima hostil que se acostumou com a política, ele foi muito em prol dos políticos, sim, que plantaram isso e depois tiveram que colher, sim, mas muito também da população, que muitas das vezes ela não queria também o que de fato é. O que eu tenho feito? Eu não sou a pessoa tanto do assistencialismo, assim, aquele assistencialismo que eu digo de atendimento pessoal, tá? Não de forma macro. Eu acredito na política macro. Como que nós vamos melhorar a saúde? É com o hospital regional, é com o centro oncológico, como que nós vamos melhorar a mobilidade urbana? Para sempre, né? Vamos fazer vamos melhorar só hoje, vamos melhorar todo dia. É isso que faz a diferença. Se a gente conseguir ter essa visão mais macro, a população, de um modo geral, é mais acolhida. Então, nós fizemos o show pela primeira vez na história de Conselho Lafayette, um show desse nível, com portões abertos, não teve nenhum incidente no evento. E a gente tem prezado muito por isso, e eu tenho que agradecer aqui a população de Conselheiro Lafayette, porque assim, não só de Conselheiro Lafayette, como de toda a região, como eu tenho sido acolhido. Eu estou muito feliz com isso, sabe? Onde eu vou, as pessoas chegam, nos motivam a seguir esse caminho. Então, assim, eu estou numa fase muito boa e que Deus abençoe, que continue assim. Muito bem. Prefeito Leandro Chagas, obrigado mais uma vez. Paulo Leite, obrigado.